Montana Automóveis está no mercado há 20 anos. Somos correspondente bancário autorizado pelo Banco Central, podendo operar na linha de crédito, financiamento de veículos com as melhores taxas do mercado. Aprovação de crédito rápido, fazemos refinanciamento do seu próprio veículo. Tá precisando de dinheiro? Então refinancie com taxas especiais. Trabalhamos também com as melhores seguradoras. Consulte nossos operadores. Montana Automóveis. A nossa dica agora é para você que quer comprar, vender ou trocar o seu carro. O lugar certo é no Ronaldo Automóveis. Há mais de 35 anos, atendendo Limeira e toda a região. Visite o showroom pelo site ronaldoautomóveis.com.br. Compra, venda e consignação de veículos seminovos e 0 quilômetros, seja de marcas nacionais ou importadas. É com Ronaldo Automóveis. Financiamento com as melhores taxas do mercado e também trabalho com as melhores seguradoras. Aproveita, siga no Instagram e no Facebook Ronaldo Automóveis. Rua Giocondo Negro, 210, na Vila Rosana. Telefone 3441-9411. 3441-9411. WhatsApp 97128-1940. 97128-1940. Conheça o Ronaldo Automóveis, vai lá, toma um café, fecha o negócio e fala que viu aqui no Vitrine. Olá, muito boa noite. Quartou. Você está muito menina. Quartou. Vou fazer um TikTok para você. Quartou, muito bem. Muito obrigado pela audiência, sintonia aqui em nossas plataformas do Farol de Limeira. Hoje, quartou, é dia de Debate Farol. Dia em que nós discutimos temas da nossa cidade, temas de maneira mais aprofundada. É muito gostoso bater papo sobre o que interessa, o que repercute na vida de todos nós. Mais uma vez, muito obrigado pela sintonia. Você acompanha também o nosso www.faroldelimeira.com.br, o nosso programa sempre às 10 da manhã, Farol de Limeira, e você também que acompanha em podcast. Aliás, o programa de hoje, daqui a pouquinho, na quinta-feira, será disponibilizado também em podcast. Saudação inicial ao nosso debatedor convidado de hoje. Estou muito feliz, é uma pessoa que eu admiro muito à distância, acompanho o seu trabalho, um trabalho sério, voltado a realmente a comunidade limeirense, e eu tenho muito prazer e satisfação de ter aqui ao meu lado o vereador pastor Nilton Santos. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Beto. É um grande prazer poder estar aqui no Debate Farol. Olá, Felipe. É um grande prazer também estar aqui junto com você. Já vim meio preparado aqui, porque eu sei que a coisa vai vir quente aí desse lado. Mas, Beto, trazendo para os apreços aqui da nossa amizade, quero dizer que eu sempre lhe admirei muito, embora nunca tivemos assim um contato, um aconchego na nossa amizade, mas eu sempre lhe admirei e sempre por ouvir falar dos feitos seus aqui na cidade de Limeira. O Felipe, sem palavras, é um grande amigo nosso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, mostrar um pouco do meu trabalho e responder as perguntas que não quer calar. As perguntas tem bastante, tem bastante. Eu vou, você fica quieto um pouco, eu posso chamar o nosso companheiro? Já era para ter chamado. Ah, já era. Um dia você vai me substituir. Ué, se eu tô quieto aqui, você vem me chama, eu tenho que falar, responder. Então, boa noite, Felipe, boa noite. Não, chama o Cláudio agora. Chama o Cláudio. A ordem é essa, eu sou o último. Meu caro amigo, meu caro companheiro, jornalista Antônio Cláudio Bontorim, que já está conectado conosco, participará também desse agradável, promete ser agradável, bate-papo com o nosso convidado, pastor Nilton. Cláudio, seja muito bem-vindo, um grande abraço, amigo. Grande abraço, Beto, grande abraço, Felipe.
Seja bem-vindo, vereador Newton Santos. Estamos aqui para trocar ideias, para debater, né? A gente sempre deixa bem claro que não é bem um programa de entrevistas, né? Mas é um programa onde as ideias são lançadas e, em cima dessas ideias, nós provocamos o debate. Então, bem-vindo, pastor Newton Santos. Um grande abraço a todos e um grande abraço a todos que estão nos seguindo nesta quarta-feira pelo Farol de Limeira, pelo portal, através do Debate Farol. Lembrando que, mais uma vez, Cláudio Bontorim fala da redação da Tribuna de Limeira, hoje sem slogan por enquanto. Indefectível caneca. Sem slogan. Um abraço, Bontorim. Obrigado, viu, pelo abraço. Pastor, boas-vindas. Você tem que conversar com o Betinho, que é amigo seu lá da Câmara e tal, para parar de passar na frente da redação da Tribuna, porque olha o que ele está fazendo com o Bontorim. Até 3 semanas atrás, ele era um moço, passava a respeito, um senhor, assim, sabe? Com uma barba bem feita e tal. Lavou o rosto dele. Não, dormiu uma vez lá na frente da tribuna, esperando a chave que não chegava e tal. O Betinho passou e pensou, nossa, vamos ajudar esse moço, gente, coitado dele. Nunca mais foi o mesmo. Olha o coitado do Cláudio, gente. É isso aí. Lavou a barba dele. Compulsoriamente. Cláudio fala na Tribuna, lembrando sempre, não seja um leitor de sarjeta, não leia o Jornal do Capeta. Vamos então às considerações iniciais aqui do nosso programa, chamando a tela inicial, prevenindo aqui o nosso convidado. Vamos lá, Arthur. Tem que ser perpetuado. É isso aí. Esse programa não é recomendado, meu querido Newton, para pessoas sensíveis a fortes emoções. Por isso que eu digo, se você lê o Jornal do Capeta, você é mal informado. É só mentira, o dia inteiro. Toda manhã, toda tarde, toda noite. Em compensação, esse programa é recomendado para quem? Não, Arthur, não é essa tela, mas não tem problema, é essa aí. Esse programa é recomendado, obrigado, Arthur. Esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos, e temos mais uma vez o prazer e a honra de estarmos ao lado de um representante público aqui do nosso município. Isso muito nos envaidece. Vamos então ao primeiro tema. Nós temos 6 temas, vereador. Vamos ao primeiro então. Esse tema deve ser meu. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem pela frente. Opa, muito bem. Racismo estrutural. O racismo é estrutural no Brasil, e eu começo expondo, porque cada um que coloca seu tema faz um pequeno preâmbulo. Eu tenho essa prerrogativa, meu nobre Edil, aqui do meu lado. Entendi. Muito obrigado. Você tem tempo. Você tem 5 minutos. Seguinte, você sabe que, pois é, mas toda vez que envolve uma discussão, e agora falando muito sério, que envolva assim a possibilidade de crimes racistas, tudo isso que tem acontecido. Nós tivemos 2 crimes bárbaros a semana passada, um envolvendo esse jovem lá no Rio de Janeiro também. O que foi também brutal foi aquele representante da Marinha, que o vizinho estava chegando. O vizinho estava chegando em casa, confundiu com bandido e tal. Então, existe uma associação imediata com a questão racial. Mas eu vi que está se intensificando um debate, inclusive, se contrapondo a essas questões que muitas vezes são levantadas em relação a crimes racistas ou não, mas não entrando nessa seara, que ela é mais aprofundada, etc. Essa questão do racismo, ele é estrutural, pastor, eu começo contigo. Ele está enfronhado na sociedade, a gente não consegue encontrar um meio termo nessa situação, a gente avança, a gente regride, mas a gente percebe que estamos caminhando com passos lentos nessa situação. O que o senhor tem a dizer? Muito boa pergunta. O racismo, ele está entranhado na mente das pessoas que, na minha opinião, ela não tem nem amor próprio. Por isso, ela não consegue expressar o amor pelo próximo, sem olhar cor, sem olhar classe social e assim por diante. Porque o racismo envolve tudo isto. Infelizmente, o nosso país, ele estrutura sim o racismo. E de que forma? Eu vou buscar explicar. Nós temos uma lei, ou seja, um trabalho na Câmara Municipal sendo feito
para mudar o plano diretor da nossa cidade, que vai ser visto o ano que vem. Vai ser revisto o ano que vem. 23, você está falando? Isso nós estamos estudando. Não, nesse ano. Agora. Nesse ano o prefeito é obrigado a mandar. Tá. Esse é uma das colocações que eu vou fazer. Por quê? Que aonde se tem condomínios de alto padrão, onde se tem condomínio de alto padrão, é proibido se fazer, por exemplo, um prédio ao lado, Minha Casa Minha Vida. Não pode, aqui em Limeira. Por quê? Por causa da zona territorial, é só condomínio e tal. Nós queremos mudar isso daí, porque tem que ser mesclado. Tanto a classe baixa, como média, como alta, tem os países mais avançados, nos grandes condomínios moram a empregada doméstica, mora o patrão, e a escola também do filho do patrão é a escola do filho da empregada doméstica. Então, esse tipo de igualdade, que pode se parecer até um socialismo no nosso país, mas não é. Isso é o que o Brasil tem que ter como rumo daqui para frente, para buscar mudar essa visão do racismo. Porque já começa separando, aqui você não pode, aqui você não pode. Então, infelizmente, o racismo, ele faz com que essa separação de classes sociais, ela venha atingir o mais pobre. E aí, o mais pobre, sendo negro, eu nunca vi um negro rico sendo motivo de chacota. Eu nunca vi uma reportagem de um negro que foi... Tem, pastor. Você tem? Até tem. Mas é muito difícil. Se ele for rico, mas for desconhecido, até tem. Mas e ainda assim, quando é conhecido, quando você pega no caso, por exemplo, de jogadores de futebol, né, são bem-sucedidos, são conhecidos, têm muito dinheiro e ainda assim sofrem mas esporadicamente. Agora, o da classe baixa, todo dia, toda hora. Sim. Nós tivemos um problema, depois você pode puxar até para mostrar aqui no seu programa, um vereador de Embu das Artes, não sei se você viu essa matéria, o presidente da Câmara, ele cometeu um crime de racismo, ele estava num resort, acho que no Nordeste, e praticou um crime terrível de racismo e humilhou o síndico do condomínio e chamou ele de negro fedido, e isso e aquilo, e é uma autoridade. Sim. É uma autoridade. Sim. Mas por quê? Porque, infelizmente, não há essa oportunidade de igualdade nas classes, tanto sociais como no dia a dia. Na sua opinião, o crime que acabou vitimando aí o congolês, pode ser apontado inicialmente? Não vamos deliberar nada, que as provas estão sendo colhidas. Foi um crime de racismo, na sua opinião? Eu acredito que sim. Sim. Acredito que sim. Mesmo tendo um negro envolvido Eu acho que tem um fator de xenofobia também. É o fato dele ser um estrangeiro, é o fato dele ter vindo de um outro país, de ser um refugiado. Eu acho que isso tem um peso a mais numa situação que já é racial, por conta do preconceito que a gente tem também com relação a quem vem de fora atualmente, né? O Brasil, que é um país que foi feito por imigrantes, e ainda assim você não consegue aceitar aqueles que venham de uma outra nacionalidade, mas você adora mandar pessoas para morarem em outros países, para poder terem uma condição e tal, mas você não aceita que os de lá venham para cá. Não, e no caso deles, pior ainda, porque eles vêm como refugiados. Estão saindo de uma situação... Exato. Cláudio... Só antes do Cláudio comentar, na minha opinião, o fundamento do racismo ser estrutural no Brasil é a falta de educação para todos. Não
Não tem outra vertente. Aliás, eu acho incrível, né, Cláudio? Tanto se discutiu aqui no passado, ainda é uma discussão não tão quente, é verdade, né? Se discutiu tanto a questão de religião nas escolas, e eu acho que isso bem conduzido traria um benefício fantástico, né, para a nossa sociedade. Mas todas as religiões, né? Não, claro, todas, claro. Não, no sentido da religiosidade, sim, religiosidade em si, exatamente. Mas o Cláudio também, algo como racismo e coisas afins, para a gente entender essa igualdade, né, que nos une, seria também muito oportuno nas escolas, também no ensino. Mas, Cláudio, gostaria do seu olhar sobre esse tema agora. Infelizmente, a gente convive com esse racismo estrutural no Brasil, né? Em alguns casos, um racismo exacerbado. E vamos juntar mais um caso aí, na questão do Moise, do Durval lá, que foi morto por um sargento da Marinha. Ontem um novo caso no Rio de Janeiro, que foi um rapaz que foi comprar pão de alho para um churrasco e foi preso, confundido com traficante. Exato. Então, isso aconteceu ontem, né, terça-feira, e a gente está pensando seriamente o que está acontecendo. E tudo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não só aqui a questão do racismo. Nós temos aqui também, no estado de São Paulo, e em Limeira, muito disso. Eu só queria lembrar rapidamente um caso que eu presenciei, isso lá na década de 80, quando logo que eu veio para Limeira, tinha uma loja famosa no centro da cidade, que chamava Craide Magazine, todo mundo conhecia ali na Trajano, né? E era uma casa de camisas, de roupas masculinas e femininas, mas uma casa que tinha uma certa grife. E eu estava na rua Doutor Trajano, de repente 2 crianças negras estavam sentados ali na soleira da porta da Craide. E estava vindo uma viatura policial. A viatura policial parou num lugar que não poderia ter parado, porque estava atrapalhando o trânsito. Os 2 policiais, bem jovens, desceram os 2 PMs desceram da viatura e desceram falando alto com as 2 crianças, como se elas estivessem ali fazendo alguma coisa errada. De repente sai o pai das 2 crianças, um negro também, de camisa social, de gravata, questionando os policiais o que estava acontecendo. Então, a continuidade dessa história... A continuidade dessa história, eu não vou me alongar, porque os policiais perceberam que erraram, pediram desculpas e foram embora. Mas eu pergunto, será que se fosse 2 crianças brancas sentadas ali numa loja, elas seriam abordadas da mesma forma? Então eu acho que são exemplos que a gente cita e são coisas que a gente passa e a gente percebe, e a gente tem que expor esses exemplos, porque são experiências, né? Mas aí, então, mas eu queria colocar, para a gente fechar esse tema, três assuntinhos rápidos, até para melhor avaliação do meu querido Felipe. Há pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de escrever também a respeito do comportamento de uma loja muito conhecida, da rede Zara, é uma rede de roupas também, e houve uma instrução dada para as colaboradoras da rede Zara que ficassem de olho em pessoas negras ou pardas que adentrassem a loja. Olha, fiquem mais de olho aí, quando chegar esse tipo de gente, e eu acho
É inacreditável esse negócio, esse tipo de gente, né? Esse tipo de gente, como se tivesse gente assim, gente A, gente B, gente C. Lembrando também, Cláudio, que nesse final de semana, Cláudio Felipe, pastor, nós tivemos manifestações racistas também contra o Gabigol do Flamengo, no jogo Flamengo e Fluminense. Ele saiu do gramado hostilizado pela torcida do Fluminense. Ou seja, certamente, como se a torcida do Fluminense é conhecida como pó de arroz, né? Sim. Mas como se a torcida do Fluminense fosse composta essencialmente por pessoas brancas, de olhos azuis, etc. e tal. A sua avaliação, Felipe? Eu acho que assim, são 2 pontos aí. O racismo é tão estrutural, e quando o Newton estava falando sobre a questão do plano diretor com relação ao condomínio, patrão e empregada, você pode ter certeza que 99% das pessoas que estão assistindo e escutando agora, pensaram na empregada negra e o patrão branco. Exato. É a primeira coisa que você pensa. Você nunca vai pensar ao contrário. Né? De tão estrutural que é isso. Né? Você já acaba atribuindo isso, esse comportamento de um emprego menor ou de uma situação social mais baixa e tal. Mas eu acho que assim, a questão estrutural ela também vai além quando nós 4 aqui hoje temos um privilégio nesse sentido de não sofrermos racismo, certo? Somos brancos, não temos esse problema de sofrer racismo. Mas quantas vezes a gente acabou retransmitindo alguns comportamentos racistas sem se tocar que aquilo era de fato racismo? Às vezes uma brincadeira que você faz numa mesa de bar, um balcão de bar, que você acaba repetindo alguma piada com conotações raciais que você escutou na década de 70 e 80. Sim. Ou então você acha graça nisso e mesmo não achando graça você não acaba repudiando quem contou isso, né? Ou então de repente você tem ali uma pessoa que é preta e ela está conversando com você e você está num ambiente de bar, está tomando uma cerveja no churrasco, vai pastor, e aí você não se digna nem às vezes a conversar com ela, falando assim, escuta, o que é o racismo para você? Escutar de quem sofre, né? Perguntar, falar assim, é ofensivo se eu te chamar de preto ou você prefere que eu te chame de negro? Deixar a pessoa estabelecer a condução do que ela se sente confortável ou não, porque quem faz isso não somos nós, né? São eles que sofrem isso, a gente só tem que acompanhar. Então se de repente você estiver conversando com uma pessoa específica, que ela fala, não, eu odeio ser chamado de preto, por mais que você ache que seja certo chamá-la de preta, você não pode fazer isso. Não é a sua condição isso, não é o seu lugar fazer isso daí. Se uma outra fala, não, eu me sinto diminuído por ser chamado de negro, beleza, não vamos fazer isso. E há quem fale, não faz diferença porque eu não quero ser tratado assim, eu não quero que você fale, porque você é preto ou porque você é negro. Você tem que me tratar como uma pessoa. Beleza, velho, não vou mais entrar nesse mérito, a gente vai tocar o barco. É tentar entender o outro lado. Porque se a gente não fizer isso, se colocar na pele do outro, literalmente na pele do outro, né? Para entender o que ele sofre, e ele te passar os exemplos dele, você escutar aquilo sem filtros, porque você pode achar que de repente ele ter sido olhado diferente num terminal rodoviário, você fala, não, isso aí não é racismo. Para ele foi, porque ele foi isolado, ele foi olhado de lado, ele foi olhado com temor, ele só estava querendo ir trabalhar ou voltar do trabalho. Então, para uma pessoa dessa, só ter sido tratada diferente num terminal rodoviário, para ela é uma sensação ruim. Então, vocês estão fazendo isso por conta da cor da minha pele. Então, eu acho que a questão da estrutura racial no Brasil, racista no Brasil, a gente consegue começar a mudar isso daí se a gente entender o que o outro está passando, não repetir esses exemplos e se policiar para não reverberar isso, até para quem está em volta da gente, né, que são os nossos filhos. Mas a educação doméstica não pode contribuir nesse ponto, por exemplo? Muito. Pode muito. Eu a só minha faço filha... um adendo, Felipe, quando eu disse com respeito ao plano diretor, porque o racismo não está só na cor da pele, ele se alastra. Sim. Obviamente que a população negra é maioria nas classes baixas, eles não têm acesso, é muito fácil isso. Quando eu falei também do artista ou da pessoa importante não sofrer racismo, quero aqui me redimir. Não, sofre sim, porém a cronotração é muito maior. O racismo acontece em qualquer esquina, em qualquer lugar, no farol, não é? E a gente vê tanta gente trabalhando no farol. Não é? Tem pessoas que são solidárias e vê aquelas pessoas como trabalhadoras, mas tem outros que param ali
os olhos daquela pessoa... Mas se uma criança, pastor, percebe que seu pai tomou alguma atitude racista ou tem uma inclinação racista, e se isso não for resolvido dentro de casa, essa criança certamente vai crescer com esse conceito. Com certeza absoluta. Ou levará muito tempo. Por exemplo, nós estamos falando de racismo, cabe preconceito. Então eu vou enquadrar você agora, nós temos uma próxima pergunta do Cláudio, que o Arthur já vai preparar. Você teve problema com tatuagem na sua casa? Tive problema com tatuagem. Não um problema, né? Não um problema. Não, mas é um problema. Não, sim. Meu pai nunca aceitou tatuagem. Ele sempre achava que tatuagem era coisa de bandido, coisa de marginal. Mas o que isso aí é um pré-conceito. Exatamente. E aí, em respeito a ele, obviamente, eu fiz a minha primeira tatuagem quando eu saí de casa, no meu primeiro casamento, aos 25 anos. Saí da casa dele, fui para minha casa, e aí eu comecei a fazer as tatuagens. E aí, você percebe que a atitude dele é de ter acesso ao diferente e ver que não faz muita diferença. Quando eu fiz a primeira, eu fui mostrar para ele, morrendo de medo, né? Tava minha mãe, tava minhas irmãs e tal. Mostrei para ele, ele tava lavando a louça dele e tal, né? Falei assim, pai, o que eu fiz aqui? Mostrei para ele, né? Ele falou assim, tá tudo um pinto na bunda. Peguei, dei risada, fui sentar, falei assim, bom, tá de menos, né? Ele acabou de lavar, ela veio colocar o café. Meu, você viu que merda o Santos ontem? Puta que pariu, como é que perde um gol daquele e tal? Já passou por cima. Então, assim, conforme eu fui fazendo outras, eu tenho quase 20, fiz uma em homenagem a ele, com a minha mãe e tal. Ele continua falando, eu não gosto de tatuagem. Para mim não faz diferença se você usa ou não hoje, porque já não faz diferença você estar com tatuagem ou não, porque eu consegui ver além disso daí. Sim. Mas assim, é ter acesso ao que é diferente para ele. Mas independente disso, hoje, ainda assim tem lugar que eu chego e as pessoas não conversam olhando para mim, né? Conversam olhando para as minhas tatuagens. Mas é verdade, é verdade. Tem muita gente que tem preconceito em relação à tatuagem, mas não é o tema de hoje. Arthur, meu querido Arthur, feliz da vida. Eu tenho tatuagem, viu? Então tá bom. Escondido. Então, escondido. Neymar também tem, né? Um monte de tatuagem escondida, né? Vamos lá. Até que ponto a crença pode e deve nortear o trabalho político? Esse é o tema proposto pelo nosso companheiro Cláudio Bontorin. E aí, Cláudio? Olha, é uma questão que dá muito debate, né? Dá muita interpretação, principalmente quando a gente leva em consideração que há uma crescente onda religiosa na política brasileira, né? Mas é preciso entender que a gente tem que levar essa situação de uma forma a não comprometer a liberdade de religião, a liberdade de crença para aqueles que têm a sua crença, para aqueles que têm a sua inclinação religiosa, para aqueles que levam, né, a fé como uma questão praticamente de vida. Não está errado. Cada um tem o direito de ter a sua liberdade e nortear o seu trabalho. A minha preocupação, quando eu coloco esse ponto, é até que ponto essa crença pode influenciar em decisões que não deveriam e transformar a política brasileira num grande templo. Isso é uma preocupação, porque nós sabemos que a religião ela é uma opção de cada um e as pessoas têm que entender que elas têm essa opção, mas elas não podem influir e influenciar na opção dos outros. Vereador, nós já discutimos algo parecido em alguns programas, não exatamente esse tema. E nós tivemos algumas respostas interessantes em relação a isso, posicionamento religioso. Eu tenho algumas controvérsias. O trabalho político, ele, desde os primórdios, o povo das religiões já fazia parte do reinado, não é? Se nós formos pela escritura sagrada, a gente vai se deparar com José, que foi governador do Egito. Nós temos Daniel, que foi
também um mordomo do seu rei, que naquele momento viu que nele havia um espírito excelente e o colocou para governar todo o palácio ali. O que acontece nos dias de hoje? Então, o cristão ou religioso pode sim participar da vida política. Só que o ideal religioso dele, eu creio que tem que ficar dentro das 4 paredes da igreja. Porque a política ela é eclética. Eu passei por uma situação na Câmara Municipal, e eu falo por experiência própria, em que eu estava na presidência, e quando eu começava a sessão, eu era interpelado por alguns idealistas que me achavam um ditador, algo assim, e então aí já misturavam, me xingavam, olha, o pastor do capeta, e eles levavam bandeiras, tal. Aí eu proibi de entrar bandeiras dentro da Câmara Municipal. Então me acharam porque eu estava proibindo eles de se manifestarem. Mas eu nunca também levei para dentro da Câmara Municipal, sim, por exemplo, mesmo sendo pastor evangélico, eu nunca levei 10, 20 pastores lá para fazer de lá um culto religioso. Por quê? Porque eu sei que as decisões terão que ser pautadas no direito de todos. Aí me pediram, algumas igrejas, eu vou contar aqui, me pediram para fazer um projeto de lei o dia do obreiro aprovado. O obreiro, para quem não sabe, na igreja evangélica é obreiro, e na igreja católica é o coroinha, que ajuda o padre. E aí eu fiz. No outro dia, na outra sessão, se eu não me engano, eu acho que o vereador Ronei Costa Martins apresentou um projeto de lei o dia do umbandista, candomblessista. E vários vereadores saíram do plenário. Sim. E eu fiquei e votei a favor. Por quê? Porque saiu eu na foto, escondidinho, mas saiu na foto. Esse é outro episódio. É verdade. Esse é outro. Tá, verdade. Aí votei a favor, porque eu entendo que o meu direito, o mesmo direito que o evangélico tem, o candomblessista tem, o espírita tem, todo mundo tem. Nós estamos ali para discutir ideais religiosos. E o que acontece? Muitas decisões da direita, muitas decisões da direita, elas combinam com a Bíblia Sagrada. Então, por isso há esse choque. Muitas da esquerda também. Também, mas nem todas. Tanto é que o ladrão da esquerda foi para onde? O da direita se arrependeu. O da esquerda... Fica quieto um pouco, Felipe. Quem Jesus também disse, olha, nós vamos separar os bodes das ovelhas. As ovelhas vão para a direita e os bodes da esquerda. É o bode, no caso, lá. Sabe o que acontece? O bom de falar isso é o seguinte, nesse dia que ele estava falando, que ele sofreu isso daí, foi logo em 2015, quando teve a discussão do Programa Municipal de Educação, do PME. E aí... caiu justo no meu colo. Isso. Estava ou não aquela discussão, se haveria discussão de gênero na grade curricular, a inclusão da discussão sobre identidade de gênero. E assim como o pastor falou que tinha aquela ala que estava à esquerda de quem entra, que eram os movimentos de LGBT e raciais e tal, o pessoal que estava na direita também era um pessoal um tanto radical, que estava lá falando que menino usa azul, menino usa rosa, identidade, ideologia de gênero nas escolas não, e não deixava falar. Então, ao mesmo tempo que o pastor era açoitado verbalmente pelo grupo da esquerda, quando alguém era contrário, aliás, favorável a isso, o pessoal do PT que estava na época, o pessoal da direita também hostilizava, também não deixava, por exemplo, a professora Érica Monteiro falar, não deixava o Wilson falar.
Foi um confronto absurdo. E eu lembro até hoje, uma cena que eu já comentei isso aqui, e eu escrevi isso no ano passado, quando teve uma discussão de uma moção da Isabeli que foi rejeitada por conta de homofobia, uma moção dela que questionava a questão de homofobia estatal, nos governos federal, estadual e municipal. Foi rejeitada essa moção. E aí eu relembrei esse caso quando eu escrevi no meu blog. Mas tinha uma cena que eu usei como capa do texto que é muito icônica para mim. O marido da doutora Mayra, o Inácio, com um crucifixo assim, enfrentando os manifestantes da causa LGBT. De uma forma como se você quisesse exorcizar aqueles, ou então falando assim, eu estou aqui protegido pelo Espírito Santo e o que quer que seja. E muitos ali são cristãos. Muitos ali têm uma religiosidade. Claro. Então, assim, a questão de nortear é o debate. A questão de nortear o trabalho, assim, não é nem a crença nortear, mas é o uso dessa crença para você se estabelecer no nicho. Porque se você tem, por exemplo, uma convicção religiosa, mas você aceita dialogar, você aceita, por exemplo, votar a favor do dia da Umbanda e tal, e você não faz esse papelão que fizeram de não votar, de sair, porque como é que eu vou responder para o meu eleitorado? Né? Então, assim, a tua crença não é que te impediu de votar aquilo. É a reação que isso causaria no seu eleitorado. E como você poderia manipular essa crença alheia, não a sua. Que normalmente, pastor, o que nós temos ouvido aqui, Arthur, nós já vamos para o próximo bloco, que nós temos que chamar o break. O que nós temos mais ouvido aqui é o seguinte, é o compromisso, como bem colocou o Felipe, o compromisso do político estritamente com a sua base eleitoral. Exato. Né? Não tanto com a base partidária, mas como é que eu vou afrontar a minha base? Então, acaba se fiando dentro desses conceitos. Para terminar a resposta, então, deve se participar, porque sempre participou. Agora, nortear a igreja, pelo menos a que eu faço parte, ela norteia de que forma? Nós politizamos o rebanho da igreja, de que maneira? Que ele entenda que a política, ela é para todos. Quando eu sou eleito vereador, eu não sou vereador da Universal, eu sou vereador de toda a cidade. Mas você quer ver como é que acaba norteando? Vai nortear você também. Vai nortear você também. Sabe por quê? Quando você foi presidente, manteve-se, e ainda assim mantém, isso já é de praxe na Câmara, né? A leitura de um trecho da Bíblia na abertura da sessão. Sim. E mantém-se um crucifixo atrás do plenário. E eu não retirei. Não retirou. Aquela cruz não representa a tua igreja. Não, de maneira alguma. O teu Cristo já desceu, certo? Você não retirou aquilo. De maneira alguma. Por quê? Eu não retirei porque, por respeito aos colegas que lá estão. E por que não é lido, por exemplo, um trecho da Bíblia segundo Kardec no início da sessão? Porque a Bíblia Sagrada, ela é a única e verdadeira, na minha concepção. Na sua concepção. Lá no Tribunal de Justiça, também não lê. Lê a Bíblia. Mas aí que tá. Mas no Estado laico, você pode permitir, por exemplo, que outras representações... Isso é só conversa, Felipe. O Estado não é laico. Então você entende como é que a tua crença nesse sentido acaba justamente norteando o seu trabalho. Vamos ao próximo tema, por favor. Vamos colocar na tela aqui. Não, nós temos mais um tema, né? O terceiro tema de hoje. Vamos colocar o terceiro tema de hoje. Que esse não. Daqui a pouco nós vamos pro intervalo. Você vai ver amanhã. Você sabe o que acontece? Eu já digo para você é um tigrão antes do programa, um tigrinho depois que ele começa. Esse tema é seu. Internação forçada, banheiros proibidos, divulgação de vacinados. Não deu espaço. Isso é um Estado forte ou autoritarismo? Pastor Newton voltou para esse terceiro mandato dele. 2 minutos, vai. O pastor dele voltou para esse terceiro mandato dele com uma sede de querer impor algumas coisas, que eu até concordo com uma, que é justamente a divulgação da relação de vacinados. Mas assim, ele, junto com o Betinho, propuseram a questão da internação forçada. Vai falar que é involuntário e tal, mas isso aí é só semântica, forçada. Quis proibir, aliás, quer ainda, o projeto dele está tramitando banheiros unissex, sem dar um exemplo aqui na cidade onde tenha banheiros unissex nesse sentido.
Ou seja, o banheiro que você pode usar tanto homem quanto mulher. E aí, na lei dele, no projeto, ele fala que você pode excluir da lei os estabelecimentos comerciais que só possuem um banheiro. O Bar do Abrão aqui do lado, por exemplo. Sim. E uma das alegações, conversando com ele, inclusive, quando eu fiz uma matéria sobre isso, era que esse pessoal quer causar putaria e quer fazer promiscuidade nos banheiros e tal. Qual que é a diferença, por exemplo, no lugar que já tem só um banheiro? Tá, mas então, nós não estamos discutindo. A questão aqui é o seguinte, você está colocando por lei, ou por tentativa de lei, algumas imposições via Estado, né, via governantes, que essas imposições vão afetar a vida de muitos cidadãos, certo? Em contrapartida, quando você tenta impor a necessidade da vacina, não é vista da mesma forma. Esse nicho que acaba aceitando, por exemplo, esse tipo de imposição do Estado, eles vão aceitar, por exemplo, o pessoal mais conservador, obviamente, vai aceitar que o Estado imponha a um estabelecimento comercial que ele não tenha um banheiro unissex. Eles vão aceitar isso lindamente e vão bater no peito falando isso. Você não pode ter um banheiro unissex aqui porque uma lei do Newton e do Ceará não deixa você ter isso. Se esse estabelecimento tenta impor que você entre vacinado, porque você tem uma lei que te garanta isso daí, eles vão criticar. Ah, porque esse Dória é um imbecil que está tentando tirar meu direito de ir e vir. Qual que é a diferença? Um Estado forte ou autoritarismo? Quando mexe com a tua crença. Aliás, antes da resposta do vereador, nosso querido convidado, eu gostaria de chamar para que o Cláudio fizesse alguma observação ainda em torno dessas, entre aspas, né, dessas novas imposições ou deliberações. Cláudio, e lembrando que eu estava retornando de viagem com a Márcia nesse... Beto, eu estou sem som aqui. Ah, está sem som, Arthur? Vamos ver se a gente ouvindo? Resolve. Sim, eu estou te ouvindo. Eu estou sem som, o som meu aqui foi cortado. Tá, vamos ver se a gente recupera isso, Arthur. Será que ficou sem som? Ainda... Já nos ouve, Cláudio? Estou totalmente sem som. Tá bom, tá bom. Então, enquanto a gente resolve isso, vamos à sua resposta sobre esse tema. Vamos lá, internação forçada, como é o termo que o Felipe usou, que é a internação compulsória. Ou seja, contra a vontade do indivíduo. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque a cidade de Limeira está, infelizmente, à bancarrota de cuidados para pessoas que sofrem com dependência química. E o dependente químico, ele está fora de si, ele chega a um patamar. Eu até estou com a camisa aqui que eu faço o programa. Da tua bandeira. Unidos contra o Crack. Muito boa, inclusive. Não é que a gente faz o convencimento da pessoa para que ela se trate com internação e com ajuda espiritual. Isso gratuitamente em comunidades evangélicas. Agora, quando a pessoa ela precisa de uma injeção, de um calmante, de um psiquiatra, de uma ajuda psicológica, que ela está num alto nível de drogadição, ela necessita de uma intervenção, porque ela não consegue tomar uma decisão por ela própria. Tanto é que ela já perdeu carro, ela já perdeu casa, ela já vendeu roupa, ela já não toma mais banho, ela já agride a mãe, ela já agride o pai, ela já quer bater em todo mundo, ela é incontrolável. Então, necessita sim de uma intervenção. Mas em termos práticos, como isso funcionaria aqui? Quem vai regulamentar esta lei, inclusive o prazo já está terminando para que o prefeito... Ele vai regulamentar isso só no final do mandato dele? Decreto, não, porque eu vou cobrar, porque o povo está sofrendo. As mães não sabem mais o que fazer, vêm batendo na minha porta. Eu entendo isso. Pastor, duas coisas. Quando esse projeto bateu lá na pauta, ele era um pouquinho mais amplo, porque ele estava se baseando numa lei federal. Então você já tem esse preceito federal dessa lei. Retiraram esse projeto e apresentaram um outro mais simples. Sim. A questão aqui é, quem vai fazer essa internação compulsória? Não pode ser as clínicas terapêuticas voluntárias. Não é essa, Felipe. Vocês estão extrapolando, nós vamos sair menos. Mas deixa eu falar. Isso aí tem tudo a ver se é Estado forte ou autoritarismo. O que acontece? Quando você fala que você não pode fazer isso com clínicas terapêuticas voluntárias, onde a pessoa se interna de forma voluntária, você precisaria que o quê? Ou o município tivesse uma estrutura no SUS para absorver isso daí,
Ou então que você tivesse clínicas particulares construídas na cidade com essa motivação. Para isso, você precisa abrir brechas absurdas na lei que já está em vigor, que não permite, por exemplo, que você tenha essas clínicas clandestinas, que tanto vocês lutaram, Sim. Você, doutora Mayra, no passado, contra essas clínicas que ficavam na área rural, que era depósito de lucro que eles falavam, né? Deixava o pessoal lá surtado e não fazia mais nada, sem o devido acompanhamento. Hoje, o SUS não tem estrutura para absorver essa demanda, por exemplo, de uma internação compulsória. Então, quando a gente fala, por exemplo, você vai fazer um estado forte que consiga absorver isso daí, como? A lei não garante isso. Hoje, em Limeira, essa lei é inócua, por mais que seja regulamentada. Nós temos leitos psiquiátricos custeados pela prefeitura. Só que esses leitos são em clínicas regulamentadas, só que por enquanto não fazem ainda o trabalho involuntário, mas vão começar mesmo sendo um pequeno número, porque o dinheiro tem. A gente criou o orçamento impositivo e desse valor metade vai para a saúde e já há um combinado com o secretário da saúde que esse dinheiro será usado para internações psiquiátricas. Por quê? Porque o Estado fechou os manicômios e jogou o pessoal que precisa de cuidados dentro das cadeias. Você vai nas cadeias para ver, 90% é dependente químico. Sim. Está dentro das cadeias. Deixa eu colocar o Cláudio. Não é pior? Me parece que nós já temos contato com o Cláudio. Cláudio já nos ouve agora. Cláudio, só para a gente encerrar aqui essa discussão, que nós perdemos totalmente o bonde dos trilhos aqui, porque a questão, Cláudio, objetivamente é essa. Nós temos hoje em dia um Estado forte, como propõe o Felipe, ou isso é autoritarismo, na sua opinião, Cláudio? Agora nós aqui não estamos ouvindo o Cláudio. Agora nós aqui não estamos ouvindo o Cláudio. Agora nós vamos fazer o seguinte. Melhorou? Agora sim. Tá. Beleza. Nós estamos numa situação não de força, mas de autoritarismo mesmo. Eu acredito que eu até entendo essa propositura do vereador Newton, do vereador Betinho na questão do involuntário. Mas nós sabemos que não funciona do ponto de vista clínico, não funciona do ponto de vista da saúde, porque os especialistas dizem, quando você leva uma pessoa involuntariamente para uma internação, essa pessoa não vai se curar, ela vai sair, ela vai recidir no seu vício. E, além disso, eu acho que a colocação de que levar pessoas de rua para internação compulsória ficou muito autoritário, ficou uma higienização urbana, o que não se pode fazer, porque essas pessoas de rua não tem, pelo menos a maioria aqui em Limeira não tem familiares em Limeira, a gente sabe disso. Quando a mãe chega e reclama que o filho está precisando de uma internação, tal, tem que haver uma certa educação no sentido de levar essas pessoas de boa vontade, conversar, levar. Nós temos aqui, o vereador Newton falou, são 12 leitos psiquiátricos no Hospital Humanitária, prontos para receber pessoas em surto por apenas 15 dias. Isso não resolve. E a lei fala em até 90 dias de internação. Bom, então, porque aí depois da humanitária, quem indica para a internação, isso vai sair na regulamentação que vai ser feita. Mas aí vai para onde? Pessoas. Vai para onde? Não pode ser clínica terapêutica voluntária. Sim, a clínica que já presta serviço na cidade de Limeira, ela é de uma cidade distante aqui da cidade de Limeira, perto de Sorocaba, mas é uma clínica totalmente oficial e regulamentada. Vai ser subsidiada então pelo governo. Vai ser subsidiada. Bom, lembrando que o Antônio Cláudio Botorim fala diretamente da redação da Tribuna de Limeira. Cláudio, só para a gente fechar, nós vamos a um rápido intervalinho. Hoje eu recebi a ligação do nosso querido Pedrinho Kiel, que estava elogiando a coluna que foi publicada na Tribuna nesse final de semana, na grande área, aliás, todos os sábados, mas está quase completando um ano, né, Cláudio? E gostou muito da homenagem que eu prestei, singela homenagem que eu prestei para o nosso querido Antonino, viu? Então, um abraço ao Pedrinho Kiel, que é leitor também da Tribuna de Limeira, viu, Cláudio?
Antonino de saudosa memória, de saudosos domingos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro uma vez, quase ele foi antes do tempo lá. Quase. Lembra, né? Quase foi embora antes do tempo. Lá no Master, no isso, Master Chic, né? Master Chic, valeu. Nós vamos a um rápido intervalo, mais uma vez agradecendo então a Tribuna de Limeira e a presença do vereador Newton Santos aqui no nosso programa. É rapidinho, eu volto já já. Desde 2019, a Controle Informática vem atuando no segmento de energia solar fotovoltaica, oferecendo vantagens incríveis. Até 95% de redução da sua conta de energia, valorização do seu imóvel, possibilidade de geração de crédito para outro imóvel, energia 100% renovável e limpa. Você não precisa mais se preocupar com sua conta de energia. Use à vontade o seu ar-condicionado, chuveiro e TV. Grupo Controle Informática, especialista em tecnologia. Seja nosso cliente. Fique no controle. Pensando em construir ou reformar a sua casa? Compre cimento, ferro e cal direto do distribuidor. A Limercal está há mais de 30 anos em Limeira. Bom atendimento, qualidade, compromisso na hora da entrega. Eu vou repetir, cimento, ferro e cal tem lugar certo para pedir. É na Limercal, distribuidora de materiais para construção. Vendas no atacado e no varejo. Telefone 3451-3309 e 3441-0806. Faça seu orçamento na Limercal e veja a diferença. Cimento, ferro e cal direto do distribuidor é na Limercal, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, 5.995. Disque Baterias Maroquides, a pioneira no Disque Baterias, há mais de 20 anos no mercado. Pioneira na entrega e na instalação gratuita, check-up gratuito do alternador, melhores preços, melhores marcas, linhas originais de carro, caminhão, trator e motos, também alarmes, equipamentos, baterias estacionárias, baterias para carros com sistema start-stop, qualidade, confiança e segurança. Telefone 3441-6162 e 3445-1452. WhatsApp 99194-5614. Baterias Maroquides, entrega rápida. Ligou? Chegou. Está procurando peças e acessórios para geladeira? Materiais para instalação de ar-condicionado? Sabia que em Limeira existe um local especialista nesses assuntos? É o Grupo Santos Climatização e Refrigeração. Peças, acessórios e materiais para climatização, placas para refrigeradores e máquina de lavar e acessórios para geladeira. Pedidos tanto na loja como pelo site. Compre online gruposantos.com.br. Grupo Santos com 2 P's. O endereço é Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, 268, telefone 19 4103 9888 e o WhatsApp 19 998825 662. Grupo Santos, peças para linha branca e para ar-condicionado. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Legal, pessoal, de volta aqui para o segundo tempo do nosso Farol, mais uma vez agradecendo a presença do nosso debatedor convidado aqui, o vereador Newton. Vereador Newton, que foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara. Bom lembrar, 2015, bom lembrar, 2016. porque não é qualquer autoridade, é uma autoridade que já foi presidente. Não, e detalhe, no primeiro ano dele, né, no primeiro mandato, ele foi primeiro secretário do Ronem. Em 2015, 2016 foi presidente, 2017, 2018 foi corregedor.
Corregedor. Então, assim, sempre teve na mesa. Tá faltando Prada só. Vamos ao nosso quarto tema de hoje, então. Lembrando que você pode recuperar também esse programa a qualquer momento no YouTube, também no Facebook do nosso Farol de Limeira, sempre às 10 da manhã, participação do Zé Antônio Encinas, Antônio Cláudio Bontorim, tanta gente boa. Esse aí é do Cláudio de novo, agora é do Cláudio. Segundo tema do Cláudio, é esse seu, né, Cláudio? Já que o Estado é laico, como separá-lo da religião? Aliás, você chegou a resvalar nesse assunto também, Filipão. Exato. A questão o Estado, a gente sabe que o Estado é laico, constitucionalmente falando. Nós tivemos já alguns períodos de Estado e Igreja, Igreja e Estado, né? Mas eu acredito que a gente não deve levar em consideração a religião como fundamento para o Estado. Porque quando você leva em consideração o fundamento religioso para o Estado, você acaba tirando o Estado de sua função precípua, que é atender aos interesses da população. A Igreja também faz isso, atende aos interesses da população. E um outro setor, que é o setor da fé, o setor da religiosidade. Então, o que eu entendo como o que está acontecendo hoje no Brasil é uma exacerbação dessa situação de Estado religioso. Nós não podemos voltar a essa questão do Estado religioso, porque nós já sabemos dos grandes males que isso causou na história do mundo, principalmente levando-se em consideração quando a Igreja dominava tudo e a todos. Então nós temos que tomar cuidado para que não caiamos nessa novamente e pensemos que mas a religião ela ajuda, ela reconforta, sim, mas em outra seara, na seara espiritual e não na seara do funcionamento do Estado. Eu discordo completamente de um Estado religioso. Eu acho que nós temos que ter a laicidade do Estado como fundamento constitucional, como é no Brasil, como é em outros países avançados democraticamente, para que não nos confundamos. Aí a religião, todas as vertentes religiosas ficam livres para poder atuar dentro das suas respectivas comunidades. Seu comentário, pastor. Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, o Estado não é laico. Não é. Infelizmente é só o nome, mas não é laico. A começar, a padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Aparecida. Então, já não podia nem ter padroeira no Brasil se fosse o Estado laico. Agora, a laicidade que o jornalista fala é o entendimento de que dentro das 4 paredes da igreja é a misericórdia e dentro de uma Câmara Municipal ou no Executivo é a lei. Porque imagine só, se um munícipe chegar em mim, ele vai chorar as lamúrias, vai falar, como vereador, eu vou ter que levar ele para enquadrar ele dentro da lei e dar uma resposta que ele está procurando. E dentro da igreja, se ele for me procurar, falar das suas lamúrias, dos seus desamores, eu vou consolar ele, vou levar ele para o lado cristão. Então essa separação, não estou dizendo que todos os políticos que vêm do segmento religioso tem alguns que exageram até demais, mas eu quero dizer que eu sigo essa direção, porque como o Roberto mesmo disse, se eu tenho o alvo de chegar na cadeira do Prada, eu não vou poder ser o prefeito só da minha igreja, eu vou ter que ser o prefeito de toda uma cidade de 320 mil habitantes. Quando eu fui separado do ministério e me disseram, olha Nilton, você precisa
se capacitar para ser um representante político na nossa cidade. Então, a primeira vez eu tive 3.000 votos, não sei se o Roberto se lembra, o Botorim deve se lembrar, eu estava no PMDB e eu não me elegi. Então, imediatamente eu fui direcionado a estudar, a fazer uma faculdade. Foi meia boca, mas eu tive que entrar no meio dos livros e poder aprender daquilo que eu, na cova dos leões, que eu seria atirado. Então eu tive que aprender. Depois, uma pós-graduação, meia boca também, mas fiz também, para poder ir abrindo o entendimento, para poder... Na sua opinião, hoje em dia o senhor recebe votos de quem não seja da sua igreja? 70% acredito que da igreja e 30% fora. É um bom número. Eu tenho essa concepção, por quê? Porque eu faço um trabalho fora. Hoje mesmo eu estive em uma comunidade junto com pessoas que não tem nada a ver com a igreja, e eu aprendi a separar. Embora eu já até tentei, o Botorim ele é atento às coisas, no meu papel no meu panfleto da eleição, eu não coloco mais Pastor Newton, eu coloco Newton Santos. Tá. Né? Newton Santos, para poder desvincular ou talvez preconceito também, porque quando vai pedir voto, pô, que é pastor, poxa vida, manda esse pastor ir pra lá. Senão já que a Bravanel está fazendo, o Thiago está fazendo sucesso lá no BVB, quem sabe ele quer confundir, não, é outro neto do Silvio Santos também. Então, o Estado não é laico e tem como separar, sim, o Estado da religião. Mas você sabe o que é a questão de você ter um Estado laico e separado da religião? Um exemplo muito fácil. Um Estado laico tem que respeitar a profecia de todas as fés, sim, de forma igual, certo? Porém, quando você criminalizou a homofobia, houve uma pressão muito absurda no Congresso, da bancada da Bíblia, em permitir que dentro do reduto do culto, das 4 paredes da igreja, pudessem falar, de alguma forma, que a homossexualidade era crime, era um pecado. Então, isso foi excluído do crime de homofobia, quando você fala isso dentro de um conceito de culto. Então, você pode falar que hoje a homossexualidade é um pecado, é um erro aos olhos de Deus, desde que você esteja dentro de um culto ou de uma missa. Sim, sim. Foi aberta essa brecha. Porém, se você pega uma religião de matriz africana que faça sacrifício de animais, é a profecia da fé dela. Isso gera um debate social falando, não, isso aí é uma crueldade contra os animais, você não pode sacrificar animais, isso é errado. Por quê? Não é igual se você falar que ser gay é pecado e você sacrificar um animal, é sua profecia de fé. Você tem que ou você concorda com ambas, ou você tira o direito de ambas. Então o Estado laico ele tem que olhar o quê? A religião de uma forma igual. Se você abre um precedente para uma religião católica ou evangélica, falar dentro da sua igreja, do seu templo, que ser gay é pecado, você tem que deixar uma religião que faça sacrifício de animais fazer isso dentro do terreiro dela. Ali é o templo dela. Ali ela vai professar a fé dela como ela acredita. Se aquilo aos olhos do leigo soa como uma afronta, assim como, por exemplo, para o leigo ver um pastor falando que 2 homens se beijando é uma afronta aos olhos de Deus. Mas onde ele fala isso? Ele fala dentro da igreja. Não, mas dentro da Câmara ele fala isso? Não. Então, é aí que nós queremos. Não, mas é isso que eu estou falando. Na igreja então, aí tá, você tem que separar então. Você tem que separar. O Estado laico ele tem que estar separado da religião, porque se ele vai aceitar que a igreja cristã faça isso, esse tipo de crime, você condenar a homossexualidade, ela não pode condenar o sacrifício de animais num terreiro de Umbanda, por exemplo. Não sei se Umbanda faz, não sei. Não, eu sei, mas nós temos um novo ministro do Supremo Tribunal Federal que falou, antes da sua posse, que deixaria a Bíblia no culto e levaria para o Supremo as leis, a Constituição Federal. Você acreditou nisso? Não, mas ele vai ser cobrado por isso. Lógico que ele vai. A primeira vez que bater lá alguma coisa sobre eutanásia, sim, você acha que ele vai falar com o quê? Com qual livro na mão? Felipe, o Papa Francisco,
a quem eu admiro bastante também, ele deu recentemente uma declaração, aliás, ele deu uma entrevista, né, para a rede estatal italiana, né, para a RAI, e os católicos mais antigos estavam com o cabelo em pé. Eu falei, e esse Papa, assim, ele é meio progressista e tal, será que ele vai falar alguma coisa? Né? Ele é um Papa popular, ele se coloca como... quando ele tocou pela primeira vez, logo no início do seu pontificado, essa questão dos gays, dos transexuais e tal, ele falou, quem sou eu para julgar? Isso aí já foi uma revolução, uma pequena revolução que ele causou. Sim. Então você tem que ver que a Igreja Católica, por exemplo, tem 2000 anos. Sim. Então tem alguns assuntos que realmente demoram demais para serem abordados com a profundidade que mereceriam. E aí eu aproveito para pegar... é duro, você tem que entrar na respiração aqui do Felipe, para a gente poder falar. Vamos ao nosso próximo tema, senão a gente não termina. O papo está muito gostoso, como sempre, aqui o tempo passa rápido demais. Deixa eu só fazer um adendo. Peraí, eu fui falar do Papa Francisco. Peraí. Uma questão de ordem. Peraí. Eu estou falando do Papa Francisco. Veio uma voz do além agora. Quem que será que quer falar aqui? Uma questão de ordem. Claro. Posso até dizer que concordo com o vereador quando ele diz da padroeira do Brasil, do crucifixo nos órgãos públicos. Eu acho que você acaba também, até às vezes, assustando alguns outros religiosos ou pessoas que têm fé que não são católicos. Eu acho que a laicidade que eu falo é justamente essa que você citou, pastor. Uma utopia? Talvez seja, mas nós temos que pensar nisso com certeza, não tirando o mérito de padroeira ou do crucifixo no ambiente público, nada, mas temos que pensar na integridade de cada pensamento que entra naquele ambiente. Nós temos que respeitar isso. Claro, tem tanta coisa para a gente falar. Eu queria pôr uma pimenta aqui, pastor, mas não é uma lagueta, não, é uma pimenta. Arthur, por favor, separe o próximo tema, por gentileza, mas é assim, isso tem a ver também muito com o nosso comandante maior, né? Sim. Porque com a ex-presidente Dilma Rousseff não tem problema nenhum de religiosidade aqui nesse país, né? Não. Nada, né? Não. Porque ela não cita nada, não deve acreditar em nada, ela tem a vida dela, ela fez as coisas dela e tal, então aí o debate não vem. Sim. Como vem agora com o nosso presidente, que acaba, de alguma maneira, provocando isso. Vamos lá, então, ao nosso quinto tema. Temos mais um. Esse aí. O que você está rindo? Você está precisando de mais uma cerveja, isso sim. Eu digo isso, pastor, e eu começo com a sua observação. A memória do brasileiro é seletiva na política. Por que eu digo isso? Porque será que o eleitor, ele é um ser revoltado por natureza, e a cada eleição, então ele tira um porque não gostou, coloca o outro que gostou e tal, mas ele não tem memória, ele não se lembra daquilo que aconteceu com aquele cidadão. Por exemplo, nós temos o chefe do inferno aqui em Limeira, rapidamente, foi caçado, foi não sei o quê, tem um processo para tudo quanto é lá, e se mete a querer voltar para a política. Não que ele não possa, é um direito de cada um, mas será que o eleitor não tem essa capacidade de discernimento, de saber que uma pessoa altamente qualificada por crime quer voltar de novo para a cena do crime, que é o chefe do inferno? Acho que é você que agora eu descobri, Felipe, por que no mercado vende aquelas latinhas chamadas seleta, milho com ervilha, tudo misturado junto assim. Você vê que é demais, né? Nós tivemos num passado não muito distante, nós tivemos o presidente da Petrobras preso. Nós tivemos o presidente da Caixa Econômica Federal preso. Nós tivemos o presidente do partido do PT preso. Nós tivemos o tesoureiro do partido preso. Tudo isso graças à Lava Jato e às delações da JBL e da Odebrecht. Nós tivemos o presidente do Brasil preso. Sim. E eu encontro com pessoas, é claro que você mesmo disse que todo mundo tem o direito. Claro. Se a justiça diz que ele tem o direito, tem. Mas a memória
da pessoa, ela é curta nesse quesito. Por quê? Porque politicamente a única coisa que ela quer é a porta da casa dela limpa e o filho dela na escola. Ponto. E acabou. Eu encontrei já pessoas que eu pergunto: quem você vai votar para presidente? Vou votar em fulano. Vou votar em fulano. E quem você votou antes? Votei no Bolsonaro. Eu apoiei o Bolsonaro, não sou bolsonarista, porque muitas coisas eu não concordo, mas naquela época eu apoiei. E por que você não vota mais? Porque ele é um cavalo. Porque ele é sem educação. Porque ele não sabe tratar as pessoas. E na minha concepção, não pode ser esse o motivo da pessoa não votar mais. Exatamente. Não é? Tinha que ser se ele tivesse roubado o dinheiro público, se ele tivesse afanado os cofres públicos. Feito rachadinho da família nos caminhos. Vai longe a conversa, mas o que eu quero dizer é que a visão política, por isso que eu disse que nós procuramos fazer um trabalho político também com o nosso povo. Que eles entendam de política, não entendam apenas orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso está no céu e a vontade dele está aqui na terra. Mas o pão nosso tem que ser de cada dia. Então, se a pessoa não se atentar para as batalhas que ela tem aqui no campo terreno, ela não vai ser vencedora nunca. Mas a memória é muito seletiva. Sabe por quê? O pastor citou um monte de coisa agora com relação a quem foi preso. Eu adorei. Mas você deixou pingando assim para mim. Eu prometi pro pastor. Pegar de primeira, né? Eu falei que eu não ia fazer isso da forma, mas não teve jeito. Ele citou essa questão dos presos da Lava Jato, né? Do pessoal que foi investigado através das delações, recebimento de propina, né? Os irmãos, citando quem que era político que recebeu tanto assim, assado. E a memória é tão seletiva nesse sentido que o presidente do partido do pastor Newton, deputado Marcos Pereira, ele foi investigado na Lava Jato, teve delação contra ele, tanto na JBL quanto na Odebrecht, foi investigado, obviamente que o negócio não foi para frente, ele era ministro da Dilma na época. Foi por isso. Não foi por isso, mas ele era do governo do PT na época, deputado presidente do seu partido, era vice Enfim, ele estava no governo da Dilma, ficou no governo Temer, foi investigado na Lava Jato e vai receber título de cidadão limeirense. E todos os vereadores da Câmara do ano passado aprovaram isso. Um ex-investigado da Lava Jato, com delação envolvendo o nome dele, sendo agraciado com o título de cidadão limeirense. Então, de fato, a memória brasileira é seletiva. Não, só foi investigado. Investigado com delações. Na minha opinião... A delação que acontece, ela não se sustenta por N motivos, mas a delação foi feita. Mas você está exagerando. Está exagerando, porque na minha opinião... Aliás, isso aí me custou as 3 semanas lá. Todo político deve ser investigado. Todo político, na minha opinião, deve ser investigado. Tanto é que quando ele entra na vida pública, qualquer político, você pode digitar no Google aí o nome dele, você vai saber quanto ele tem de bens. Então, teoricamente, entre aspas, está exposto ali o que ele tem de bem. Cabe à Polícia Federal pegar e fazer um comparativo. Cláudio, eu gostaria de uma observação sua em relação a isso também, meu amigo. Você está meio sumidaço agora aqui desse tema. Vamos lá, seletivo ou não? Não, eu fiquei pensando aqui que esse tema foi bastante dirigido, né? A citação do CI lá no começo foi bem. Você sabe, Cláudio, você sabe que Cláudio, não, você sabe que quando eu escrevi esse tema, eu não estava pensando nele, mas caiu no peito aqui, eu falei, puxa, cabe. Então, né? O problema é o CI sempre, né? Mas eu acho que a memória do brasileiro, ela é seletiva, e também vou novamente concordar com o que o vereador Newton falou, que a população, a dona de casa, a mãe do estudante, ela quer escola para o filho, ela quer pão para levar na mesa, e isso é que provoca essa seletividade. Se nós levarmos em consideração a atual situação hoje, da inflação, a questão da alimentação, nos preços,
nós vamos ver realmente que a situação está complicada. E isso daí, nós sabemos, derruba um presidente da República. Sem dúvida. A Dilma caiu porque a situação que ela transformou o país quando ela estava na presidência a partir do segundo mandato foi terrível. Ela deixou o país numa recessão. E é o que está acontecendo agora novamente. E você quer ver um presidente não ser reeleito, a economia está caminhando para trás como está. E agora, com a liberação que ele está fazendo de várias situações para tentar reverter a popularidade, o próximo presidente eleito, seja ele reeleito ou outro qualquer, vai pegar uma bomba nas mãos prestes a explodir. Mas o Cláudio, eu acho que assim, o que está assustando agora, no caso da ex-presidente Dilma, a gente sabia que tudo isso ia acontecer, né? Quando ela foi reeleita, que o preço da energia ia subir, que o preço dos combustíveis ia subir, estava tudo represado, tinha a Copa do Mundo, tinha uma opção de interesse gravitando em torno disso. Agora, Cláudio, eu faço as compras em casa, como você deve fazer também, o Felipe, o pastor. Hoje eu fiquei muito assustado. Eu já fui comprar 2 itens no supermercado, porque eu não faço compra de mês faz séculos. Eu faço compra de item hoje. 2 itens, é verdade, 2 itens. Eu fui lá comprar a mistura para o almoço, 1 item. O segundo item, agora até me esqueci. Ia comprar leite para o meu filho. O leite, tudo bem, não tem grandes variações, está R$3,20, R$3,50, R$4,50, não sei o quê. Agora, eu fiquei assustado hoje, porque semana passada, eu lavo louça em casa, pastor, eu uso pedra. Só, Felipe, aprende aí. Pedra, eu uso pedra e não... Eu moro sozinho com 2 crianças, eu faço tudo sozinho. Cláudio, a semana retrasada, há 3 semanas, eu já tomei um susto, que uma embalagem de 5, com 5 sabões, dava R$12. 3 semanas depois, hoje Cláudio estava 17. O saco de lixo que custava 5, hoje estava 8 no supermercado. Então, quer dizer, é uma coisa brutal, porque já estava caro, agora ficou mais caro ainda. Então, eu concordo plenamente com você. A questão da caristia vai influenciar terrivelmente nessa eleição. Principalmente no Nordeste. Está descontrolado. Nordeste afora, que no meio desta gestão mudou de ideia e agora está voltando atrás. Pois é. Você pega lá vamos lá. O pessoal da equipe econômica do Bolsonaro, do Guedes, fala do pacote kamikaze que eles estão querendo aprovar no Congresso. Nada mais é do que a Dilma já fez lá no passado com relação a combustível, de alguma forma, de você tentar tirar o peso eleitoral disso e depois deixar a conta para quem vai explodir para o próximo, sem dúvida. Vamos ao último tema então, meu querido Arthur Feola, comandante aqui da parte técnica do nosso programa, e essa que entrou no lugar da sua, e eu começo pelo Cláudio, exatamente, que já está aí conosco. Cláudio, na sua opinião, sobre a Câmara, a nova presidência será estratégica para o atual governo, sim ou não, Cláudio? E o seu comentário? Bom, vai depender da eleição de outubro. Eu acho que passa muito pela eleição dos candidatos a deputado, que nós teremos em Limeira, né? Mas ainda sobrarão 2 anos de mandato pro Mário, e ele vai ter que ter uma Câmara novamente alinhada a ele para poder terminar esse mandato e colocar o candidato dele em condições de se eleger. Faz tempo que nós não vemos isso aqui, né? Um candidato de saída elegendo o seu sucessor. Então, eu acredito que sim, que a Câmara, a nova presidência, ela é estratégica, a mesa diretora ela é estratégica, mas passa antes pela eleição geral de outubro, com o resultado que possa trazer os deputados eleitos ou não eleitos por Limeira. E isso se a Câmara não aprovar o que eles já estão estudando, de antecipar as eleições da mesa para agosto. Não arquivaram essa ideia, ainda estão com essa intenção, eu não sei por que motivos... Mas o regimento interno permite? É só mudar o regimento, já tem até minuta disso pronta e até embasamento jurídico para isso. Excepcionalmente mudar para agosto a eleição da mesa, justamente para poder fugir das eleições de outubro e tal.
Não é, pastor? A gente fala muito, antes da sua resposta, a gente fala muito em independência. Mas você não sabia, né? A gente fala muito em independência e harmonia entre os poderes, vereador. É claro que o prefeito, não vou dizer o prefeito que acabou de ser eleito, porque ele não tem tanta força assim, mas o prefeito que está em mandato, ele já tem toda aquela, né, aquele staff, aquelas ramificações dentro da Câmara. Está pronto. O senhor percebe assim, fica chateado quando há uma interferência do Poder Executivo na Casa Legislativa? Com certeza. Incomoda isso, pastor? Incomoda e muito. É uma afronta ao Legislativo e isto, neste mandato, tem sido diferente. Eu tenho visto que está havendo mais diálogo, está havendo mais discussão e... Onde, pastor? Onde está tendo mais discussão? Está sim. Se fosse igual abaixo, o plano de saneamento teria sido votado em dezembro. Porque tinha 22 emendas. Isso aí ia inviabilizar vocês votarem aquilo com 22 emendas. Colocaram um projeto daquele esmagado numa pauta com 38 projetos. A emenda pode ser derrubada em parecer político. 38. Não fizeram isso porque tinha o STL em volta. O STL representa 80% da classe trabalhadora daqui. Quem manda é a Câmara Municipal. Tudo bem que eles mandam. Então, aí que tá. Quem manda é a Câmara. E quem ia pagar a conta era a Câmara, não o Mário. Então, mas por isso, quando você vota um subsídio do ônibus com urgência, onde você está tendo diálogo, pastor? Você não está falando as coisas como aconteceram. Primeiro foi mandado o projeto, nós derrubamos o projeto, voltou. Eu estou falando do último subsídio. Então, mas foi o último subsídio. Ele mandou. Vocês fizeram isso no meio do ano, quando mandaram aquele que era de 20 milhões. Aí quebrou no meio. Quebrou no meio, desmembraram ele. A economia, entre aspas, foram de 2 milhões. Foram de 2 milhões. Então, o projeto que era de 20 milhões, ele previa 6 milhões que é com relação à bilhetagem e 14 milhões com relação a subsídio. O projeto que veio à parte falava de 12 milhões. Então, os 6 milhões continuou. No momento estava certo, porém não era o momento. Então, onde está a discussão disso? Os 20 milhões. Aonde que está a discussão disso? Houve discussão porque o projeto foi derrubado, voltou, aí o Mário chamou todo mundo. Os 5 milhões e meio da educação. Na outra semana ele colocou 11,5 na educação. Não, eu estou falando daquele dos 5 então, milhões e meio. Houve discussão. Colocou 6. Houve discussão nesse projeto? Foi conversado? Houve erro de gestão ou não? Vocês tiveram uma discussão para entender o que estava acontecendo? Quem votou a favor do projeto? Conversou com quem e onde? Na Câmara, conversaram com o Mário. A população participou disso? A população participou disso? A população me elegeu. Então, mas assim, a população soube dos motivos, soube no dia da votação. No dia da votação. Eu aquilo com urgência. Pessoas, outro vereador apresenta 2.000. Você conversou com as suas 2.000 e tantas pessoas que votaram em você? Eles me elegeram para tomar Você conversou com eles? Eu não preciso conversar. Pastor, você falou que mudou essa gestão, que houve muito mais diálogo. É só você pegar os projetos que foram votados com urgência no ano passado. Quando você faz isso para poder mandar dinheiro para a entidade, a gente entende. A entidade está precisando disso correndo. Quando você vai dar 5 milhões e meio para uma empresa de ônibus, por que você tem que correr fazer isso e não discutir com a população? O Rodrigo Oliveira, quando teve debate sobre o plano de mobilidade, ele prometeu que não haveria mais subsídio. Ele falou isso na Câmara. Em outubro, não haverá mais subsídio na Câmara. A passagem está se pagando. Aí vem 2 meses depois, ele manda um negócio de 5 milhões e meio. Onde está sendo debatido isso, pastor? Sabe qual é o projeto que eu quero que você defenda? Ônibus em horários esporádicos. Porque se você pegar ônibus uma hora pela outra na cidade de Limeira, ele carrega 26 pessoas. Isso daí está no plano de mobilidade. Por que esse plano de mobilidade está quase 3 milhões de plano de mobilidade não é aplicado? Qual empresa? O Beto é empresário. Qual empresa que aguenta pôr um ônibus para rodar por R$90 por hora, você vai metade gratuito? Vai ter licitação agora, não vai? Vai. Isso aí tem que constar na licitação. Já teve uma, não apareceu. Que foi derrubada. Foi derrubada por conta de indícios, enfim. Não. Foi derrubada porque não apareceu ninguém. Não tem empresário no mundo que invista 50 milhões. Não tem empresário no mundo que invista 50 milhões numa cidade para não ter retorno. Tá, e aí por conta disso você vai pegar dinheiro da educação para poder ajudar esse cara? É lei. O prefeito é Você aceita. Não, sabe o que acontece? O que acontecia? Era o transporte escolar. Quem ganhou foi a Sansetur. Fecharam as escolas. Não tinha mais aluno. Caiu a arrecadação de transporte escolar, certo? Que ia para a Sansetur.
Essa verba que sobrou, entre aspas, que eles falaram da educação, boa parte dela era justamente dos gastos com transporte escolar. Tiraram esse cara do transporte escolar e falaram assim, não, a gente tem que devolver para a Sansetur. Fizeram em forma de subsídio. E na outra semana colocou 11,5 na educação. Não inviabiliza a questão dos 5,5 milhões para a Sansetur, que eram verbas tarimbadas da educação. Vamos fazer aqui... Tesouro direto voltava para a educação. Você está querendo fazer conta de padaria. Então vamos fazer. Se tirou 5,5 e colocou 11,5, está sobrando quanto? 5. Pronto. Está sobrando 5? Não é? Se tinha, eu queria uma parte na discussão. E você acha que uma pasta como a educação deveria sobrar dinheiro com escola rachada, com escola vazando esgoto, tendo que você recolocar alunos em outras escolas? Você tem escola sem... O meu filho estuda numa escola ali na região central, escola da prefeitura, excelente escola. Não tem um toldo do lado de fora para os pais esperarem quando vão pegar os filhos. Não tem um toldo que a gente fica ali no meio-dia e meio, que é a hora que ele entra. Sim, isso. Hoje o Ronei está de gestão do secretário. Então, é uma gestão do secretário. Então, se você está sobrando 5 milhões por ano, onde está esse dinheiro na gestão dele? Por que não consegue gerir esse dinheiro? Pode jogar no meu colo uma má gestão do secretário. Eu estou jogando no seu colo a tua fala que falou o seguinte: esse governo mudou porque está tendo mais diálogo, mais discussão. Não está. A classe não foi representada. A classe da educação não foi ouvida. Se eles estivesse sendo diferente, quando lá estão discutindo e tal, ele não ia dar o pífio aumento que ele está querendo dar para o servidor público. Como pífio? Pífio. Ele não está tendo que conseguir reajuste abaixo da eleição, funcionários, abaixo da inflação. Você imagine você colocar 15% no salário de 7 mil cidadãos. Ué, se você está sobrando 5 milhões por ano, e você faz a gestão desses 5 milhões? Felipe, por que você conseguiu dar 11 milhões então de abono? Você conhece por que a gestão? Eu queria uma parte na discussão. Sabe que dinheiro de gestão pública não é a festa do crioulo doido. É isso para isso. Você faz previsão orçamentária, você tem equipe para isso. Então, se você conseguiu demora 6 meses. Se você conseguir ter 11 milhões para poder dar de abono ao final do ano, é porque você tinha dinheiro para poder dar um aumento melhor para esse pessoal. Olha, não tem. Não tem? Eu queria uma parte. Vai chegar no final desse ano aqui, vai dar mais abono para poder dar uma calada de boca. Sabe que o orçamento é... Deixa eu ver o Cláudio, o Arthur. Deixa eu ver o Cláudio. O Cláudio tem uma manifestação também. Pois não, Cláudio? Duas questões de ordem. O vereador está falando que há diálogo. Primeira coisa, quando o prefeito vai conversar com os vereadores, ele reúne todos os vereadores ou só os da base situacionista? E por que muitos projetos dos vereadores considerados de oposição não são aprovados, eles são votados novamente como sendo de origem da prefeitura para ser aprovado. Esse é o tipo de diálogo, vereador? Que aumentou? Olha, o diálogo, ele é feito sim, com aqueles que querem entender, porque tem um tipo de oposição, a oposição ela é salutar, mas quando a oposição é do quanto pior, melhor, aí não tem conversa. Mas eu não vejo, aqui em Limeira eu não vejo essa oposição. Tem sim. Eu não vejo essa oposição aqui em Limeira. Aliás, nem oposição tem em primeiro lugar. Eu duvido que o cara convidou o Júlio para uma reunião. Eu já fiz. Eu dou meu dedinho, ó, com esse anel que eu adoro, que veio do Egito. Essa semana mesmo ele teve lá. Você vai ficar que nem o outro. Agora, não precisa chamar agora. Eu duvido que o Mário convidou o Júlio. Ele teve lá. Não, há diálogo sim, há conversa sim, tanto é que todos os projetos do prefeito têm sido aprovados. E quando eu fui eleito, eu disse para ele, serei servo, mas não serei subserviente. Serei um auxiliador, mas não serei alucinado. Então eu vou fazer uma pergunta para você agora. Não precisa. Mas é sobre você ver. Quando o parceiro do seu partido, o Ceará, falou no meio do ano, falando que tinha documentos sobre compra de mandato parlamentar, para abrir CPI de compra de mandato parlamentar, falando para poder acionar até ex-vereador que renunciou e chefe de gabinete do prefeito. Isso é servidão ou é passada de pano? Não.
Convida ele para vir aqui para ele falar. Convido que ele venha aqui, eu vou colocar a fala dele. Ele está esperando esse documento chegar, faz 7 meses que esse documento não chega. Então, por quê? Eu já escrevi tudo no meu blog, já estou todo lá para acontecer. Mas seu blog tem as suas verdades. Você tem que também entender que tem o outro lado da mas ele falou isso em plenário, ele trouxe isso a público. Felipe, nós precisamos ir para o rápido intervalo, finalzinho do nosso programa, o vereador fica à vontade para responder no último bloco. Pois é. Não, o Beto faz isso, eu vou tentar. Vai lá. Picão Auto Center, na Avenida Fabrício Vanpré, 1081. Troca de óleo é no Bicão, que tem uma linha completa de óleos e filtros. Revisão de carro, o Bicão faz em 10 vezes sem juros e no cartão de crédito. Também tem pastilhas de disco e freio, serviço de suspensão, alinhamento e balanceamento. Linha completa com as melhores marcas de escapamento, original, adaptação, ponteiras e soldas. E você sabe, realizou qualquer serviço, ganha a higienização. Bicão é na Avenida Fabrício Vanpré, 1081. WhatsApp 983503729 e telefone 3441-0407. Bicão é o seu carro em boas mãos. TV Paulo, a mais tradicional e conhecida assistência técnica de Limeira e região, com mais de 50 anos fazendo história em nossa cidade. A TV Paulo é referência em qualidade e bom atendimento. Conserto de TV, micro-ondas, aparelho de som, cafeteira elétrica e outros. É eletrônico, ligou na tomada, a TV Paulo conserta. Rua Sargento Pierrotti 221 no centro. Telefone 3441-3286 e o WhatsApp 3441-8116. É eletrônico, ligou na tomada, a TV Paulo conserta. Torneira vazando, chuveiro pingando, válvula de descarga desperdiçando água. Tá precisando de um reparo, né? Vai para Casa do Reparo. Lá você encontra reparos para válvula hidra, torneiras, para bacias acopladas, registros. Também tem acessórios para banheiro, como chuveiro, assento sanitário, torneiras flexíveis para torneiras. As melhores marcas: Deca, Docol, Hidrolim, Hidra, Lorenzetti. A Casa do Reparo é especializada na parte hidráulica. Não desperdice tempo nem dinheiro pagando a mais na conta de água. Casa do Reparo é a sua melhor opção. Em Limeira, a Casa do Reparo fica na Avenida Eduardo Peixoto, 832, no Jardim Nova Europa. Telefone 3702-2577. WhatsApp 98204-2558. Eu vou repetir, 98204-2558. Casa do Reparo, a sua melhor opção em reparos. Churrasquinho? Que nada! Churrasco padrão Casa do Churrasco Empório, um empório de carnes nobres de Limeira. Lá você encontra carnes de todos os cortes, como Angus, Wagyu e Nelore. Churrasquinho? Que nada! Churrasco padrão Casa do Churrasco Empório, um empório de carnes nobres de Limeira. Lá você encontra carnes de todos os cortes, como Angus, Wagyu e Nelore. Na parte do empório, você acha bebidas importadas, chocolates, massas, molhos, temperos, queijos e petiscos. É outro nível de churrasco. É padrão Casa do Churrasco Empório, um empório de carnes nobres de Limeira. Fica na Avenida Maria Buzulin, 694, no Jardim Piratininga. Churrasquinho? Que nada! Churrasco padrão Casa do Churrasco Empório. Em Limeira, você faz toda a diferença. Com a sua contribuição, as obras acontecem e a cidade melhora. Por onde se anda, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados pela atual administração. Reformas da Policlínica, da UBS do Abílio Pedro, da alça do viaduto Antônio Feres, as obras do Horto, do Parque Cidade, o viaduto da Barroca Funda e muitas outras iniciativas, como a vacinação contra o coronavírus e as demais medidas importantes de enfrentamento da pandemia. Em Limeira, o trabalho não para. Prefeitura de Limeira.
Por que ele me pede atenção no final do programa? Só uma atenção aqui. Bom, depois dessa participação, Cláudio, depois dessa participação brilhante do nosso Felipe Popó Voit, gostei do Popó aqui. O Popó estava em forma esses dias, foi no ringue lá, né? Empatou, né? Empatou. Bom, vamos lá, vereador, para o nosso pinga-fogo final aqui. Vamos lá, define uma palavra limeira. Amor. Esquerda ou direita, vereador? Direita. Direita. Lula é? Não. Não. Bolsonaro é? Sim. Sim. E o Poder Judiciário, vereador? Meio termo. Meio termo. O senhor já foi presidente da Câmara Municipal, então eu vou lhe fazer uma pergunta pensando no passado e talvez no futuro. Presidir é o que, na sua opinião? Administrar corretamente. Tá. De enfrentar a Bush, inclusive. O senhor se arrepende de alguma coisa? Eu tenho arrependimento dele aí que... Não. Bacana. Nem os 103% de aumento, né? Que uma hora eu quero vir aqui para a gente falar sobre isso. Não, mas vai vir mesmo, já está intimado e convocado. E o seu orgulho, qual é? Meu orgulho é amar demais. Que bom, que bom. É o que está faltando no mundo. Está faltando no mundo. Uma última pergunta, sem querer causar polêmica. Dos últimos 3 prefeitos que assumiram, 4, né? Teve um tampão, que passaram pelo edifício Prada nos últimos quase 20 anos. Alguém lhe desapontou? Quase todos. Quase todos? É bom saber disso. Cláudio, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria das suas observações finais. Mais uma vez, um programa fantástico aqui, também com o entrevistado dessa altura aqui, desse conhecimento. Aí, ó a discriminação, tá vendo só? Era muito engraçado quando ele era presidente, o vice dele era o Junegão. Eu ficava ele com o Junegão, assim, era uma discrepância absurda. Ainda bem que você não falou que eu cortei a tribuna pela metade, porque ficava aqui, então eu cortei aqui. E ele tinha um apoio de pé. E um banquinho, a perninha dele ficava assim, ó. Eu lembro disso. Caixotinho. Eu vou dizer uma coisa para você, se fosse a altura o meu problema, o que eu respeito os mais baixos, porque deles saem as melhores ideias, tá vendo? Começando da minha mãe, olha eu aqui, graças a ela. É isso aí. Cláudio, então vamos lá para as considerações finais, meu amigo. Bom, foi realmente mais um programa de altíssimo nível, né? A gente, quando debate com pessoas que têm ideias próprias, que defendem suas ideias, que respeita as ideias dos debatedores, é fundamental para que o debate se concretize. E eu acho que desse ponto nós não podemos reclamar até agora de nenhum dos nossos convidados, e hoje realmente foi muito boa a participação do vereador Newton Santos, tanto que eu até concordei com algumas coisas que ele falou, né? E acredito que de todos os convidados, o ping-pong dele foi o melhor ping-pong, porque foi um ping-pong mesmo, né? Então, agradecer, né, ao vereador, desejar um trabalho muito bom aí na Câmara até o final deste ano, quando vai mudar a diretoria, a mesa diretora, né? E só lembrando que, olha, não tem oposição do quanto pior, melhor aqui em Limeira, viu? A oposição de Limeira, sinceramente, é muito fraquinha, pastor. É muito fraquinha. Poderia ser. Cláudio, eu sei que aproveitando... Valeu. Cláudio, eu sei que você teve reunião hoje, muitos projetos pela frente aí, mas eu tenho certeza que um deles é fazer mais uma edição da Tribuna, sextas-feiras, só para você compilar tudo que a gente fala aqui de quarta, aí você escreve na quinta e sai uma edição extra na sexta e uma outra no sábado. Tenho certeza que você está imaginando isso. É muita coisa para a gente transcrever. Nossa, tem muita coisa para transcrever realmente. Jornalista é uma aproveitando coisa, então para fonte, né? tudo vira fonte, exatamente. Tá bom. Desejar uma boa noite a todos, né? Uma boa noite ao vereador, ao Felipe e a você. Até
amanhã no Farol, né? E vamos tocando então esse debate aqui que está cada vez melhor. Sem dúvida. Obrigado, Cláudio. Fique conosco aí. Vereador, antes das suas considerações, por favor, Arthur, a nossa telinha final aqui para a gente encerrar com chave de ouro aqui o nosso debate Farol, sempre muito bacana, né? A democracia, sempre é bom lembrar, né? Não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Vereador Newton Santos, muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado e já registro o nosso convite para que venha mais vezes aqui no nosso debate. Com certeza. Eu que quero agradecer a oportunidade de poder participar do programa Debate Farol, que tem crescido a cada dia e só tem que elogiar tanto o Felipe como você, que está conduzindo aqui com maestria. Às vezes a gente tem alguns embates, porque aqui, ô Felipe, aqui a cerca é arame farpado, velho. Vem nas coisas. Pastor, amém lá na igreja, lá Tô brincando. A gente, às vezes, rala os para-choque por aí, mas a gente é amigo e todos temos um alvo em comum, que é o bem para a cidade de Limeira. Não é? Eu tenho isso em mente, isso no meu coração. Crio minha família aqui, tenho um filho nascido aqui em Limeira, criado aqui em Limeira, que eu amo muito, tenho ensinado para ele os preceitos cristãos e os preceitos de amor ao próximo, que é livre de todo e qualquer preconceito e ideais que fujam da nossa visão de ser humano. O mundo só Muito obrigado, viu, Beto? Obrigado, Felipe. Obrigado, vereador. O mundo só será melhor com amor, por isso mesmo que o Felipe está procurando o próximo. Vamos lá. Mas não um casamento, chega, gente. Eu já consegui detonar 2, chega. Não quero mais. Valeu. Cara, muito bom conversar com o Newton. Newton foi presidente meu quando eu estava lá na Câmara. É um cara bom de conversar, não foge do debate, especialmente em plenário. Isso que ele já falou, que acaba sendo, né, afrontado por alguns segmentos. Ele nunca voltou, nunca deixou de falar. Alguns vereadores acabam fugindo do embate por conta de ter medo, até e não conseguir sustentar o que está sendo falado. O Newton, apesar de não concordar com algumas coisas que ele fala e faz, ele é convicto do que ele acredita e sustenta o que ele está fazendo. Eu acho que é o mínimo que você tem que fazer, especialmente quando a gente está vindo com um debate público de uma autoridade pública. Então, assim, o Newton tem que voltar outras vezes, até porque ele tem que explicar para mim ainda, pontualmente, do porquê que ele é contra banheiro unissex, mas ele foi o presidente que inaugurou o banheiro unissex da Câmara. Mas isso fica no próximo programa. Toma sua cerveja que está esquentando. Aliás, falamos hoje também, graças ao Boteco do Felipe. Obrigado, Felipe, aí se reerguendo. É isso aí, valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela sintonia aqui no nosso canal, aqui no nosso Farol de Limeira também, todas as manhãs, a partir das 10 horas. Segunda-feira que vem teremos a nossa segunda esportiva e a gente vai tocando. A gente vai tocando, informando você, analisando, fazendo tudo para que você se sinta e seja sempre muito bem informado. Até a próxima, gente. Tchau.